Muito bem. Nós vamos então dar continuidade no nosso estudo do Livro dos Espíritos, quarta parte, Esperanças e Consolações, o capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, o item primeiro, Felicidade e Infelicidade Relativas. Nós estamos na questão 927, dando continuidade nessa análise das diversas situações que nós enfrentamos, que muitas vezes nos levam a tristezas, a decepções, frustrações, e quando nós acertamos, certamente nos fortalece mais nesse caminho que nós buscamos para construir a nossa felicidade. Aqui então, nesse item 927, Kardec pergunta aos espíritos exatamente sobre aquilo que é supérfluo e sobre aquilo que é necessário. Então ele diz que o supérfluo não é por certo indispensável à felicidade, mas não se dá o mesmo com o necessário. Ora, a desgraça daqueles que estão privados do necessário não é real? Aí falando aqui, quando ele pergunta isso, ele lembra sempre que muitas vezes nós falamos dos sofrimentos que nós criamos, sofrimentos que nós, por falta de sabedoria, de equilíbrio, a gente acaba se submetendo. Mas o que Kardec lembra é que muitas vezes tem pessoas que são realmente privadas desse necessário, não tem aquilo que é o básico para a sua vivência, para a sua sobrevivência mesmo, e se esse sofrimento, ele não sendo ilusório, ele acaba sendo verdadeiro. Então Kardec perguntou, mas esse sofrimento verdadeiro, ele existe? Ou ele apenas é mais uma criação da nossa mente? Bom dia, Caputi. Respondeu aqui Kardec que o homem não é verdadeiramente desgraçado senão quando sente a falta daquilo que é necessário para a vida e a saúde do corpo. Essa privação é talvez a consequência de sua própria falta, e então ele só deve queixar-se de si mesmo. Se a falta fosse de outro, a responsabilidade caberia a quem tivesse causado. Mesmo assim, então, nós temos ali duas causas a princípio, que geram essas dificuldades, esses sofrimentos. Aquelas que são causadas pelo próprio indivíduo, pelas escolhas que ele fez, aqui no presente, pelas escolhas que ele fez do passado, e também pelas atitudes de pessoas que estão próximas, que de alguma forma criaram como consequência o sofrimento para aquele semelhante, ou para os semelhantes que estão próximos. Dessa forma, nós temos aqui que, independente das causas que geraram esse sofrimento, tudo isso vem como experiência. Experiência que o indivíduo vai ter que desenvolver aprendendo com os próprios erros, ou mesmo aprendendo com aqueles erros que estão fora do seu controle, que também é uma forma dele administrar as dificuldades que ele tem que vivenciar. E essa administração significa exatamente isso, compreender que muitas vezes as pessoas erram, mas se nós eventualmente estamos naquele caminho, vivenciando também as consequências geradas pela irresponsabilidade, pela inconsequência, pelo egoísmo de outras pessoas, é porque ali também nós estamos. E uma grande dificuldade que nós enfrentamos hoje é exatamente compreender a forma com que Deus, através das suas leis, através dos seus ensinamentos, nos passa essa lição. Porque seria muito simples e muito conformista a gente dizer assim que as dificuldades surgem porque Deus quer. Certa vez, passando por uma experiência bastante complicada, isso já há bastante tempo, eu conversava com um grupo de amigos que faziam parte de uma igreja evangélica. E aí então eles, para poder ilustrar um pouco essa experiência, eles lembraram aquela passagem de Jó. Disseram assim, que Deus está testando a fé de Jó, quando ele tirou a riqueza, tirou o patrimônio, tirou a família, simplesmente para saber até onde Jó resistia a essas privações. Então, para quem busca essas justificativas dessas palavras conformistas, isso pode ser bastante consolador. Mas para nós, por outro lado, que buscamos sempre entender
compreender o início, a origem de tudo, nós então nos questionamos, né? Mas por que as coisas têm que ser assim? Até porque também, quando nós estudamos apenas contextos bíblicos, nós temos aquela situação em que você analisa a sua vida, né, única e exclusivamente nesse período em que você se encontra aqui como encarnado. Então você nasceu dessa forma, passa por essa experiência, e aí então você coloca que simplesmente foi a vontade de Deus que determinou que você vivenciasse aquela situação e conquistasse aquele aprendizado, se não numa vez só, em várias outras oportunidades. Mas quando nós olhamos pela perspectiva espírita, analisando, por exemplo, a nossa evolução através da reencarnação, nós começamos a perceber que tudo tem um sentido, embora nós não compreendamos, mas já se torna mais lógico quando nós colocamos como referência principal a lei de causa e efeito. Ou seja, aquilo que nós optamos num determinado período, nós temos como consequência, num futuro próximo, médio ou distante, as consequências positivas ou negativas dessas escolhas. E aí então as coisas já começam a se tornar um pouco mais claras para nós. Muitas vezes nós não conseguimos encontrar respostas para aquilo que foge do nosso controle. Eu não tomei decisões equivocadas, eu não me deixei mover por impulsos, pelo meu egoísmo, mas mesmo assim eu vivencio experiências difíceis. Então o ponto principal que a gente coloca é: houve uma causa no passado que hoje vem como consequência. Nem sempre a gente consegue compreender a natureza da causa estudando apenas as consequências. Ou seja, se hoje eu passo por uma dificuldade de desemprego e sistematicamente eu tento resolver essa situação e nunca consigo, qual teria sido a causa dessa experiência? A gente entra no campo da especulação e começa a tentar encontrar ali algumas justificativas. Se por acaso existe alguma privação na minha saúde física, eu fico me perguntando por que exatamente eu tenho essas limitações, o que pode ter gerado essas limitações. Se por acaso é um relacionamento difícil, quais foram os elementos que uniram esses espíritos para vivenciar essa experiência. Felizmente ou infelizmente para alguns, a gente não consegue encontrar respostas. Infelizmente porque, movidos pela curiosidade como nós somos, seria muito mais simples, dentro da nossa visão limitada, que nós soubéssemos a causa de tudo para tentar entender as consequências. Dentro da sabedoria do mundo espiritual, eles nos dizem que é muito mais fácil a gente não voltar a nossa mente para o passado para não reviver as experiências difíceis que naquele passado nós criamos, nós experimentamos. Então o esquecimento do passado sempre não vai nos dar a oportunidade de recomeçarmos a partir de agora, mesmo nessa situação difícil, não mais como conformismo, mas com resignação. Resignação significa a gente aceitar aquela situação, sabendo mesmo assim que ela tem uma causa, mesmo que a gente não compreenda. No caso do conformismo, significa é assim e pronto, e você tem que aceitar. E a gente diz, tá bom, então eu vou aceitar, e não se fala mais nisso. Por isso então nós temos aqui que, das situações que nós vivenciamos no passado, e passando por essas situações difíceis, tendo essa visão ampla, esse conhecimento mais profundo, nós somos capazes hoje de tomar decisões com mais equilíbrio, com mais sabedoria, sabendo que as consequências das escolhas que nós fazemos hoje vão repercutir no futuro, naquele futuro próximo, médio ou distante, de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Então é essa sabedoria que a gente vai desenvolvendo através desses estudos, sabendo que nós somos co-criadores de tudo aquilo que nós vamos experimentar. Mesmo que naquele futuro eu não faça absolutamente nada para poder sofrer, mas mesmo assim o sofrimento vem através de outras pessoas, através de outras situações, sabemos então que aquelas experiências são necessárias para nós. Claro que para nós ainda falta muita coisa, muito entendimento, muita compreensão, para sabermos exatamente como as coisas funcionam nesse mecanismo de lei de causa e efeito. Essa teia, essa trama que junta caminhos de pessoas, que junta
pessoas em determinados ambientes, em determinadas situações. Nós vemos ali pessoas que são muito justas, trabalham com honestidade, apesar das dificuldades, moram numa determinada região que de repente é incendiada. E a gente pensa assim, aquela pessoa fazia de tudo para dar certo, por que ela tinha que vivenciar aquela situação? Não compreendemos, mas sabemos que para ela é um aprendizado. E para nós é a mesma coisa. Nos colocamos como pessoas justas, como pessoas trabalhadoras, estudiosas, dedicadas a determinados trabalhos, a determinadas relações, e mesmo assim a gente vivencia situações difíceis. Então, na verdade, a gente abraça esses problemas como sendo parte das nossas necessidades evolutivas, com resignação, com compreensão, com esperança de que naquele futuro ela vai se transformar, e principalmente alimentando aquela tarefa mais importante, que é a gente conter a revolta, o desânimo, a decepção, a frustração, que são sentimentos naturais quando a gente se submete a determinadas situações. Então, por um lado, alimentar o positivismo, por outro lado, controlar aquele negativismo, para que a gente possa superar essa situação e no futuro olhar para trás e perceber que nós passamos por uma fase difícil na nossa vida, ou das fases difíceis da nossa vida, e depois sabendo que a gente conseguiu vivenciar aquilo de um modo equilibrado, que nós conseguimos vencer, que nós conseguimos passar por aquela situação como vencedores. Então esse otimismo deve ser mantido para nós de uma forma bastante intensa em cada uma das nossas decisões, mesmo que muitas vezes nós caiamos em lágrimas, muitas vezes nós caiamos em muitos questionamentos. É natural que seja assim, as dificuldades surgem para nós. Mas como diz Chico Xavier, o espírita chora, mas chora escondido. Depois ele lava o rosto e vai fazer o trabalho ajudando a quem precisa. Então, mesmo que a gente não consiga muitas vezes ter oportunidade de servir o próximo como ele próprio serviu, a gente lava o rosto, estampa aquele sorriso e continua em frente, sabendo que aquela dificuldade faz parte da nossa história, faz parte da nossa trajetória, é necessária para o nosso crescimento. É um começo para que a gente possa se desprender desses obstáculos que surgem no nosso caminho, porque muitas vezes a gente deseja quebrar as pedras do caminho, carregar e atirar e explodir e se revoltar, do que simplesmente contorná-la com essa resignação, com essa coragem. O problema está ali. Vamos enfrentá-lo, que vai chegar uma hora que ele vai terminar, e quando ele terminar eu vou sair mais fortalecido. E da próxima vez que vierem outros problemas, eu já terei estrutura suficiente para poder conquistar mais esse espaço. O Braz colocou, que a vitória em cada luta depende da fé e da esperança. É difícil, Braz? A gente sabe que muitas vezes as pessoas passam por experiências que dá a impressão, aquela história da cruz, Às vezes a gente se questiona se nós temos forças suficientes para carregar aquela cruz que foi colocada no nosso ombro. E aí a gente sempre coloca, que Deus não dá uma cruz mais forte do que mais pesada do que os ombros podem suportar. E isso, saindo desse conformismo e entrando na resignação, a gente começa dizendo assim, muito bem, o problema está ali, eu vou enfrentar da forma que eu puder. Mesmo que algumas vezes eu tenha vontade de desistir, mesmo que muitas vezes eu queira me entregar àquele desânimo, àquela situação, eu vou tentar fazer da melhor forma possível, é o que vale. O pouco que eu conquistar já vai ser para mim um grande aprendizado. Não adianta eu querer me revoltar contra o problema, não adianta eu querer desistir, porque a desistência de um problema só vai fazer com que ele se agrave. E a gente tenta então enfrentar com a cabeça erguida, tomados de coragem, com essa perseverança natural e com essa fé, principalmente de que isso faz parte da nossa vida e que vai nos trazer um benefício futuro, um benefício que é real. Não é mais uma esperança ilusória, mas é um benefício real, desde que a gente consiga experimentar de um modo positivo essas experiências. São muitos os espíritos que nos escrevem, contando as suas histórias, contando os seus relatos, falando para nós assim, nós também passamos por isso.
e hoje nós nos encontramos aqui no mundo espiritual. E aí então a gente, tomado com aquela rebeldia natural dos adolescentes, né, que nós somos, a gente olha assim, é muito fácil ele falar porque ele não passa pela minha experiência. E aí então a gente começa a analisar um pouquinho da biografia de cada um desses espíritos, e a gente tem que dar graças a Deus por a gente estar passando por aquilo que a gente passa. Às vezes eu me deparo com algumas situações que são difíceis, e eu penso assim, bom, na verdade essa dificuldade dessa situação, ela se dá muito mais pelo meu orgulho de não aceitar uma mudança que vai contra aquilo que eu queria, muitas vezes uma limitação que me impede de fazer aquilo que eu gostaria, muitas vezes uma experiência que eu gostaria que tivesse um outro final e ela não teve, e isso acaba depois me abalando, me deixando ali um pouco desanimado, um pouco mais rebelde também. Aí depois eu começo a observar pelo mundo afora e vejo aquilo que eu falei para vocês, pessoas que num terremoto perderam tudo. Hoje pela manhã eu assisti a um programa rural e mostrava agricultores chorando porque o gado que eles tinham, o pouco do gado que eles tinham no Nordeste brasileiro, não conseguiam ficar em pé porque não tinham comida e não tinham água. E eles estavam perdendo tudo que eles têm. Era o patrimônio, era a vida daquelas pessoas, cuidar daquele pequeno espaço rural, e eles estavam perdendo tudo. E eles não podiam fazer absolutamente nada. Aí mostrava eles colocando um pedaço de madeira embaixo da barriga do boi para tentar levantar do bezerro. Ele mais alguns companheiros tentavam levantar e o bezerro então com as pernas moles voltava a deitar e não conseguia se levantar. E aí então o homem já de idade começava a chorar por perceber que aquilo que ele tinha de mais importante do seu patrimônio estava simplesmente se perdendo na sua frente e ele estava completamente impotente. Aí eu começo a olhar para a minha vida agora, começo a falar assim, poxa vida, mas se o problema que eu enfrento tem essa proporção, como é que seria para mim se eu passasse pelo problema que ele enfrenta? Quando a gente vê aqui em São Paulo o que vem acontecendo, por exemplo, dos incêndios nas favelas, nas comunidades, né, as pessoas que têm muito pouco daquilo que elas conseguem conquistar, mas tentam ser honestas, tentam ser trabalhadoras e tudo mais, de repente tem um incêndio de grandes proporções e que sobra apenas a roupa do corpo. E aí então eu olho para minha casa, olho para minha família, olho para o meu trabalho, e graças a Deus eu tenho tudo isso e não passei por aquilo. Então na verdade a gente potencializa, como a gente conversou no início, a intensidade das dificuldades, a gente potencializa a dor daquela experiência muito mais pela nossa revolta, pela nossa rebeldia, do que pelo efeito que ela tem propriamente dito. E eu me lembro de um estudo interessante que mostrava que o nosso estado emocional, né, é uma coisa terrível, Tiene, né? Bom dia, pessoal que chegou. É uma situação muito difícil, uma situação muito dolorosa. E aí então, eu lembro que quando nós programamos a nossa vivência aqui no mundo físico, fora aquilo que a gente vai criando pela nossa inconsequência, pela nossa imaturidade e tudo mais, muitas situações vêm para nós como uma prova de caráter, essas provas morais que nós escolhemos e vivemos aqui no nosso dia a dia, e algumas vezes vêm como expiações. Expiações são experiências que vai fazer com que a gente experimente os resultados daquilo que a gente criou no passado e que a gente tenha oportunidade de corrigir, de aprender com ela. E o comportamento de duas pessoas que passam por uma experiência, algumas vezes elas perdem... Tá? Pode ajudar a Betinha, por favor. Algumas vezes elas passam por uma experiência de perda de um patrimônio como sendo para ela uma prova. Algumas vezes ela perde aquele patrimônio como sendo uma expiação. E o comportamento de cada uma dessas duas pessoas muitas vezes são diferentes. Aqueles que passam por expiações, que já vivenciaram, né, a gente lembra da sigla, né, AER, que quer dizer o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, na verdade, quando a gente fala sobre a expiação, ela é um processo de aprendizado, que normalmente aquele espírito que opta, que escolhe passar por essa experiência, ele é mais resignado, ele é mais calmo, ele é mais fortalecido. Enquanto que aqueles que são colocados diante de uma prova, muitas vezes contra a sua própria vontade, são aqueles que se tornam mais rebeldes.
Então, quando a gente se deparar diante de uma situação, é importante a gente analisar a nossa postura diante dele, se é uma postura de rebeldia ou uma postura de resignação, de coragem para enfrentar. Porque aí sim a gente consegue transformar aquela situação em algo positivo no sentido de aprendizado, mesmo sendo dolorosa na sua prática, na sua vivência real. Por isso então, como os Espíritos colocam para nós, que algumas vezes essa experiência de sermos privados do necessário, certamente traz para nós um sofrimento real. Mas ele vai ser potencializado pela forma, ou vai ser atenuado, pela forma como nós nos portamos diante dessas situações. Todos nós passamos por isso. O mundo de provas e expiações que abriga todos os espíritos que estão ainda nesse nível evolutivo, cada um tem a sua própria prova. Não existe uma prova mais difícil do que a outra. Algumas vezes a prova do outro pode ser muito mais difícil para mim porque eu não estou preparado para poder enfrentar. Mas se ele passa por aquilo, é porque ele tem necessidade daquilo. Então, eu sempre gosto de fazer uma colocação importante, que não adianta a gente dizer assim, ele chora, ele se revolta, passando por uma experiência pequena, que qualquer pessoa passaria isso com tranquilidade. Só que aquela prova pequena, para ele é grande. E é ele que tem que avaliar a dor, o aprendizado que aquilo vai trazer para ele. Porque enquanto tem outros que trazem provas extremamente difíceis, que muitas pessoas pensariam, não, eu não gostaria de passar por isso, para aquela pessoa é de uma aceitação tranquila. Embora difícil, embora complicada, ele passa por aquilo porque ele sabe que aquilo pertence a ele. E ele sabe que pertence também tendo a compreensão de que ele está munido de condições de enfrentar aquilo. Não enfrentar no sentido que ele gostaria, porque a gente sempre gostaria de enfrentar uma situação saindo com um final feliz, saindo como vencedores. Só que algumas vezes o que vale não é o final, mas é o modo como a gente experimenta aquela situação. Então é a trajetória, é durante o caminho que ele vai se fortalecendo, que ele vai crescendo, independente do final que ele tenha, pelo menos aqui quando ele está encarnado. Algumas vezes temos situações que perduram durante uma existência inteira e somente ao final, ao se libertar da matéria, que o indivíduo vai começar então a deixar de sentir os seus efeitos. Mas exatamente isso, o problema para ele não era ele ficar curado ou ele conseguir transformar uma situação. O problema para ele era o dia a dia convivendo com aquilo. Então cada um sabe exatamente o peso de cada experiência para si. E aquilo que a gente pode fazer para tentar atenuar, aliviar as dificuldades do próximo, das pessoas que estão próximas, eu acho que é uma oportunidade abençoada que todos nós temos de contribuir para a evolução de alguém, ao mesmo tempo que nós contribuímos para a nossa própria evolução a partir dessa autodoação. Na questão 928, que é uma questão também bastante intrigante, bastante frequente nessa questão da felicidade e infelicidade relativa, a gente lembra que é relativa porque ela não é permanente, ela não é definitiva. Então ela só dura naquele momento, naquela etapa da sua vida, e depois ela pode se transformar. Então, algumas vezes essas infelicidades são geradas, mais uma vez, pelo modo como nós nos comportamos diante da vida. Essa questão 928 ela diz o seguinte: pela natureza especial das aptidões naturais, Deus indica evidentemente a nossa vocação nesse mundo. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação? Aí a gente fala dos nossos talentos, das nossas habilidades. Ninguém é desprovido de uma vocação. Alguns são mais talentosos, alguns têm habilidades que chamam mais atenção para a sociedade, enquanto outros têm vocações mais discretas. É aquela história de uma mãe de família, de uma dona de casa, que ela tem um grande talento para administrar o seu lar, mas que diante dos olhos de uma outra mulher que é médica, que é publicitária, que é arquiteta, que são as profissões que sempre tem grandes destaques, ela se sente rebaixada, dizendo assim, poxa vida, ela tem mais talento do que eu.
porque ela é bem sucedida profissionalmente, porque ela tem aquela capacidade. Mas não se valoriza exatamente porque a nossa sociedade estabeleceu um padrão de sucesso baseado nas conquistas materiais, na sua posição na sociedade, no dinheiro que você recebe, e não simplesmente no modo como você desempenha aquele tipo de trabalho. Quando Kardec perguntou sobre essas aptidões naturais que todos nós temos, e ele coloca aqui para nós, muitos males não provém do fato de não seguirmos essa vocação, aí então entra em choque exatamente com isso, aquilo que nós somos capazes de fazer e aquilo que a sociedade exige de nós. Porque muitas vezes eu quero fazer aquilo que a sociedade exige, eu quero me vestir de um modo diferente, eu quero morar num lugar diferente, eu quero estar numa posição diferente para que as pessoas me vejam de um modo diferente. Sendo que, na verdade, dentro de mim, aquilo que grita, aquilo que pede para poder se manifestar, que são os meus talentos, para mostrar ali a capacidade de construir alguma coisa, de transformar o mundo à minha volta de um modo mais discreto, sem que a sociedade tenha percepção a respeito disso, então eu acabo me revoltando por não conseguir corresponder às expectativas da sociedade, enquanto que os meus talentos naturais acabam ficando abafados, e aquilo que eu realmente poderia fazer de positivo acaba não acontecendo. Os espíritos respondem, isso é verdade, ou seja, muitos males provêm do fato de não seguirmos essa vocação. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem os filhos se desviarem do caminho traçado pela natureza, comprometendo-lhes com isso a felicidade. Mas serão responsabilizados. Aqui a resposta está muito mais voltada, né? Bom dia pessoal que chegou. A resposta está muito mais voltada para a questão das aptidões profissionais. Mas como eu coloquei para vocês, não são os pais, muitas vezes, que por orgulho ou por avareza desviam os filhos daquele seu talento natural. Como a gente colocou, a própria sociedade impõe determinados princípios que nós aceitamos. Porque eu poderia dizer simplesmente assim, olha, eu não me importo com isso. Não me importa se as pessoas valorizam mais isso, não importa se as pessoas ficam me cobrando por não ser desse jeito, por não ter o que elas têm. Eu quero viver a minha vida aqui de um modo que eu consiga me sustentar, consiga sustentar minha família, consiga me desenvolver como indivíduo do modo como eu quero, do modo como eu posso. Eu não preciso buscar o excedente, buscar o supérfluo, para poder ser aceito por aquela sociedade, sendo que eu posso trabalhar apenas com o necessário. O necessário para manter a minha saúde, o necessário para manter a minha vida. Então, pelo fato de nós, como um todo, nós somos educados dessa forma, podemos perceber que quando nós éramos crianças, ou quando nós lidamos com as nossas crianças, vem aquela pergunta clássica, o que você vai ser quando crescer? E aí então vem aquela disputa para ver quem vai escolher a profissão mais interessante. Alguns querem escolher a profissão do pai, alguns querem escolher a profissão dos seus ídolos, mas a pergunta é, você tem habilidade para aquilo? Porque se ele quer fazer aquilo que o pai exige que ele faça, ou que ele quer copiar o exemplo do pai, mas ele não tem capacidade para aquilo, ele vai ser um profissional frustrado. Ele vai ser uma pessoa frustrada. Porque ela não vai conseguir se elevar no patamar que ela gostaria, mas ela não tem aptidão para aquilo. Na questão 928, Kardec desdobra, 928A, Kardec desdobra um pouquinho mais essa questão e diz assim, então considerais justo que o filho de um homem de alta sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, se fosse essa a sua aptidão? É uma pergunta justa, né? Já que eu sou de uma grande família, uma família rica, de alta sociedade, e eu tenho ali uma aptidão simples, uma aptidão comum, eu deveria me entregar a essa aptidão em vez de seguir ali as portas que se abrem para mim naquela alta sociedade? Resposta dos espíritos. Não se precisa cair no absurdo nem no exagero. A civilização tem as suas necessidades. Por que o filho de um homem da alta sociedade, como dizes, teria de fazer tamancos se pode fazer outras coisas? Ele poderá sempre se tornar útil na medida de suas faculdades, se não as aplicar em sentido contrário. Assim, por exemplo, em vez de um mau advogado, poderia ser talvez um bom mecânico, e etc. Então mostra que nós temos várias habilidades. Nós não temos apenas uma única habilidade, eu tenho que obrigatoriamente seguir aquela habilidade.
eu tendo a oportunidade de desenvolver em mim outros talentos, ter uma capacidade de aprender novas coisas, de aprender novas atividades, novas técnicas, seguir por novos caminhos, por que não aproveitar, já que eu tenho condição para isso? O que a gente não pode, muitas vezes, é forçar a nossa própria natureza simplesmente para cumprir um protocolo exigido pela família ou exigido pela sociedade. Mas dentro daquilo que nos é possível fazer, visando sempre o nosso bem, visando sempre o nosso progresso, por que não fazer? Então Kardec utilizou aqui um exemplo um pouco radical de alguém de alta sociedade fazer tamancos. Por que não ser o dono da fábrica de tamancos? Já que ele tem habilidade para isso. Ele pode, por exemplo, fazer ali novos projetos, designs, checar a qualidade, contratar pessoas que comercializassem esse produto. Por que não? Então sempre aproveitar as oportunidades que surgem, porque certamente elas vão sempre nos trazer novas lições. O andador colocou, né, o problema é identificar a sua melhor vocação. Eu acho que essa vocação, andador, ela de certa forma, ela se manifesta de um modo natural. A criança começa a mostrar esse talento, essa tendência para aquela área. Na juventude também começa a demonstrar um pouco mais. E aí então, se os pais, os responsáveis, aquele grupo social próximo estimulasse o crescimento, tudo daria certo. Mas o problema é que tem aquilo que eu posso fazer, que eu sei fazer, e tem aquilo que eu preciso fazer. Como a gente tem uma sociedade bastante consumista e nós temos ali uma série de problemas para resolver, a gente vai tentar buscar o caminho que é mais fácil. Eu não posso viver como um sonhador, viver como um idealista. Eu tenho que viver como um realista. É isso que hoje a sociedade impõe para todos nós. Então vale muito mais eu ter um salário fixo trabalhando numa empresa ou num setor público do que eu me aventurar desenvolvendo a minha habilidade, porque aquilo que eu estou fazendo, infelizmente, por não ter oportunidade de me desenvolver melhor, eu vou acabar sofrendo as consequências. Então, na verdade, como a gente já comentou aqui em vários outros estudos nossos, os espíritos colocaram para nós que é necessário que a gente faça uma redescoberta do nosso modo de viver, visando o objetivo principal, que é o nosso crescimento espiritual. Então nós temos que nos reeducar, porque esse modo de viver que a gente tem hoje é o modo de viver que vem de gerações do nosso passado. Então os nossos bisavós, os nossos avós, os nossos pais, tios, todos eles se comportavam dessa mesma forma, tentando viver, aproveitando as oportunidades para ganhar dinheiro, para ser bem sucedido. E nós aprendemos a fazer assim, vamos fazer assim com os nossos filhos, com os nossos netos. Só que é necessário que a gente faça agora uma reformulação nesse nosso modo de viver para trazer uma nova proposta de vida. Só que isso é muito difícil, porque a sociedade hoje te reconhece por aquilo que você tem, não por aquilo que você é. E quando a gente começa a fazer essa reformulação para valorizar muito mais um indivíduo do que suas posses, a gente vai ter que quebrar uma série de barreiras e preconceitos que são milenares na nossa história. E aí é muito difícil, aí é necessário então essa reeducação. E aí nós entramos numa passagem interessante aqui do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta de que forma que o Espiritismo pode contribuir para o desenvolvimento da sociedade. E a resposta é exatamente aquela, né? Vai contribuir trazendo essa nova forma de viver, essas novas ideias, colocando o indivíduo como espírito imortal, colocando a sua vivência encarnatória como uma passagem, uma etapa, e quando ele tiver consciência disso, ele vai naturalmente mudando a sua forma de pensar e seu modo de viver. Então é um processo de aprendizado que nós estamos debatendo hoje, né, que vai perdurar durante muito, muito tempo ainda, mas que para você construir uma nova estrutura, é importante que você destrua uma estrutura antiga. E para isso vai ter muito trabalho. E exatamente aí agora, temos aqui o mundo de provas e expiações sendo transformado para o mundo de regeneração, e esse mundo de regeneração vem exatamente com a influência desses espíritos mais elevados em conhecimento, em valores, numa nova forma de viver, que estão aqui entre nós hoje, estão reencarnando entre nós, trazendo uma nova proposta de vida. Eles serão taxados como visionários, serão taxados como utópicos, como pessoas iludidas,
mas pelo conhecimento que eles possuem, eles vão mostrar na prática que isso dá certo. E aí então as gerações seguintes começarão também a seguir esse novo princípio. Mas, como eu falei para vocês, é um processo de transformação que não vai acontecer de uma hora para outra. Talvez aconteça daqui a 2, 3, 4 gerações. Talvez daqui 2, 3 encarnações nossas ainda. Porque estarmos vivendo desse jeito hoje, os próprios romanos já viviam naquela época, há mais de 2000 anos. O que valia era a posição, o título e os recursos e o patrimônio que você construiu. De lá para cá aconteceu a mesma coisa. Instituições religiosas se desvirtuaram em busca desse poder material. Pessoas se perderam em busca desse poder material. E hoje então é o momento de fazer a regeneração dos espíritos, das almas que estão aqui encarnadas, trazendo esse novo modo de viver. Olá, mas eu até hoje não sei qual é a minha melhor vocação, né? Nós temos aí recursos hoje, né? Testes vocacionais, temos ali as nossas preferências, as nossas tendências, né? A gente tem que dar oportunidade para nós, né? A gente tem receio, tem aquele medo de será que vai dar certo, será que não vai? Tem que pagar para ver algumas vezes, né? Kardec faz um comentário. O deslocamento de sua esfera intelectual é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada é uma fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio vem juntar-se a isso, impedindo o homem de recorrer a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como o supremo remédio para escapar ao que ele julga uma humilhação. Se uma educação moral o tivesse preparado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais ele seria apanhado desprevenido. Então, como a gente falou, é a reeducação, valorizando muito mais o indivíduo, a sua bagagem moral, do que a sua capacidade simplesmente de enriquecer, de gerar um patrimônio. Claro que o patrimônio é necessário, algumas pessoas vêm realmente com essa missão, mas esse patrimônio não é para uso pessoal, ele é exatamente para administrar esses recursos para beneficiar muitas pessoas. Me lembro de um livro que falava sobre, até um livro de Zíbia Gasparetto, na época em que eu li os romances dela. Era um empresário, um homem muito bem sucedido, e aí então as pessoas ficavam invejando-o por aquilo que ele tinha, mas que na verdade o modo como ele se manifestava, na visão espiritual, para os espíritos que davam assistência para ele, era um homem de imensa responsabilidade, porque ele administrava uma empresa que dava empregos para centenas de famílias, dava recursos, um modo de viver de qualidade para centenas de famílias, mantendo aquela instituição. Então ele tinha ali o seu intelecto, com capacidade para poder fazer com que os recursos se multiplicassem, que a empresa produzisse, tinha também os seus valores para administrar, respeitando seus funcionários, e as pessoas dependiam daquilo. E não ver o empresário, por exemplo, simplesmente como um famigerado que quer enriquecer às custas dos outros. Mas o empresário está ali para dar oportunidade para que as pessoas também tenham oportunidade. Para que elas possam trabalhar, levar o seu dinheiro para casa, o filho para a escola, pagar a sua habitação, ter os seus cuidados com aquele emprego que aquele empresário deu para ele. Então temos ali habilidades e temos também ali capacidade intelectual. Esses dois atributos, quando eles estão juntos, trabalhando no mesmo sentido, eles são capazes de produzir ali maravilhas. Só que nós ainda, por sermos ainda muito vacilantes, a gente algumas vezes dá muito mais preferência para um do que para outro. Algumas vezes desperdiçando recursos importantes para a nossa evolução aqui, fazendo parte, inclusive, da nossa programação reencarnatória. Questão 929. Há pessoas que, privadas de todos os recursos, mesmo quando reine a abundância em seu redor, não veem outra perspectiva de solução para o seu caso a não ser a morte. O que devem fazer? Deixar-se morrer de fome? Resposta dos espíritos. O homem jamais deve ter a ideia de se deixar morrer de fome, pois sempre encontraria meios de se alimentar, se o orgulho não se interpusesse entre a necessidade e o trabalho. Frequentemente dissemos que não há profissões humilhantes e que não é o ofício que desonra, mas dizemos para os outros e não para nós. Pois a gente sempre diz assim, né? Não, o que vale
é que você está empregado, que você está trabalhando, isso que é o mais importante. Só que quando chega a nossa vez e a gente cai naquela mesma situação, tendo que se rebaixar para fazer um trabalho, que o importante é trabalhar, o importante é a gente estar ali ocupado, tendo ali o nosso pequeno salário, para nós já é humilhante. Porque a gente estabeleceu um outro padrão de vida, um novo patamar para se viver. Então somos nós que criamos essas barreiras pela educação que nós tivemos, pelos valores equivocados que nós cultivamos e cultuamos também, que nos proporcionam esse tipo de sofrimento. Então ali na verdade quando se fala assim, um homem se encontra ali parado, não tem o que comer, ele tem duas formas de... Ele tem algumas formas de agir. Ou ele se torna um criminoso, porque ele não vê opção, ou ele comete um suicídio ou se deixa morrer. Isso porque ele não tinha ocupação, não tinha atividade. Mas se nós começarmos a olhar, por exemplo, se ele fosse por acaso num pequeno estabelecimento comercial e falasse assim, olha, se eu varrer aqui a porta do seu estabelecimento, você pode me dar um prato de comida? Ou se eu pudesse carregar aquelas caixas ali, você me daria um dinheiro para comprar um lanche? Aí uma pessoa que já ocupou uma posição mínima na sociedade, dentro daqueles padrões que foram estabelecidos, ele vai dizer assim, eu jamais faria isso. Eu prefiro morrer do que passar por esse tipo de humilhação. Quer dizer, ele prefere então a desgraça pessoal, a queda pessoal, do que se humilhar para poder sobreviver. E na verdade a gente lembra que existe uma diferença muito grande entre a humilhação e a humildade. A humildade é uma postura de desprendimento. A humilhação é o orgulho ferido. Então nós sofremos muito mais pela humilhação do que pela humildade, porque a humildade é uma condição, é uma escolha do indivíduo. E ele não tem por que se constranger. Agora, quando ele se sente humilhado naquela condição, aí então é aquele conflito com o seu próprio orgulho. O Fletcher colocou, né, todos sonhamos em lideranças gigantescas, né? Qual pastor evangélico sonha com a igreja pequenina? Pois é, todo mundo. A gente tem essa ideia porque a sensação de poder com a qual nós somos educados, para a qual nós somos educados, faz com que a gente busque esse sucesso, mas um sucesso material, a gente lembra, em todos os ambientes. No profissional, no artístico, no esportivo, no religioso. Todo mundo gosta de reconhecimento, porque é assim que o nosso ego se alimenta e é assim que nós nos sentimos bem. Mas você ter aquela pequena empresa, trabalhando apenas por necessário, você não precisa mover pedras e fazer o mundo girar mais rápido, mais devagar, para você conquistar o mundo. Basta apenas que você viva para se proporcionar uma boa condição para si mesmo e para as pessoas que estão à volta. Já é o suficiente. Mas isso infelizmente não é ainda a nossa forma de viver, né? Deus me mandou aqui para salvar a humanidade, né? Já que Jesus não conseguiu, né? Muito comum ouvir isso assim, algo assim, né? Pois é para continuar o trabalho, né? Um trabalho que ficou inacabado, né? Então a gente vê assim que na verdade é o nosso orgulho, é esse amor próprio nosso que nos impede de viver bem, porque ele sempre quer ser aquilo que os outros são. Resposta 930. É evidente que, sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, o homem sempre encontraria um trabalho qualquer que o pudesse salvar, ajudar a viver, mesmo deslocado de sua posição. Mas entre as pessoas que não têm preconceitos, ou que não os põem de lado, não há as que estão impossibilitadas de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes de sua vontade? Aí fala que aquelas pessoas que passam por necessidade, por estarem realmente numa condição difícil, não é uma escolha ou uma vontade, são as experiências da vida que conduziram aquela pessoa a viver daquela forma. Seja ela mendigando, por exemplo, por falta de opção, não tem ali o recurso básico, não tem ali uma saúde que possa oferecer para ela uma oportunidade de trabalho, ela se coloca naquela condição de mendicância, de pedinte, para poder sobreviver. Como lidar com essa situação? Como é que nós podemos entendê-la? Responde para nós aqui o Espírito. Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Ou seja, naquela sociedade, ou numa sociedade, onde a fraternidade
e não a concorrência, não o egoísmo, é o principal elemento que a rege, a partir do momento em que alguém passa por uma dificuldade, de imediato ela é socorrida. Se ela não tem condições de trabalhar, ela é assistida por instituições que possam dar a ela garantia de uma vida digna. Se ela passa pelo abandono, ela é acolhida por aquele grupo, por aquela sociedade. Mas na nossa sociedade, onde cada um para si e Deus para todos, aí então mesmo que a gente veja uma pessoa naquela condição, infelizmente é um problema dela, não meu. Então esse é um outro tipo de sentimento que também precisa ser desenvolvido nessa nossa reeducação moral, de entendermos que nós não somos concorrentes, ninguém está querendo tirar lugar de ninguém, mas quando a gente começa a se reconhecer como indivíduos que estão crescendo e que precisam dos companheiros, precisam de outras pessoas também para crescer, a gente vai ver todo mundo como irmão. E essa irmandade então vai crescer como um todo, não vai crescer de uma forma desigual. Kardec comenta a respeito disso. Com uma organização social previdente e sábia, o homem não pode sofrer necessidades, a não ser por sua culpa. Mas as próprias culpas do homem são frequentemente o resultado do meio em que ele vive. Quando o homem praticar a lei de Deus, disporá de uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e com isso mesmo ele será melhor. Exatamente aquilo que a gente falava, reformar e reformular as nossas instituições. E quando a gente fala em instituições, a gente fala, lembra que a gente estudou sobre isso? As escolas, por exemplo, nós temos escolas hoje que dão oportunidade para algumas pessoas e não dão para outras. Quem pode pagar uma escola particular paga, quem não pode pagar vai para uma escola pública. Quem pode pagar um plano de saúde paga, quem não pode vai para um hospital público. Quem pode morar num condomínio mora, quem não pode vai morar numa comunidade humilde, numa comunidade simples. Então as nossas instituições, educação, saúde, governamental, econômica, todas essas áreas, na verdade elas existem, mas existem de um modo desequilibrado, onde somente tem acesso aqueles que podem. E aqueles que podem e têm acesso sempre pegam aquilo de melhor qualidade. Então ainda vivemos em função do quê? Dos benefícios que nós podemos receber oferecendo alguma coisa. Eu não faço simplesmente por fazer. Eu faço desde que aquilo me traga algum tipo de retorno. Seja um retorno financeiro, seja apenas o reconhecimento por ter feito aquilo. É o que a gente vê hoje no Brasil nas campanhas políticas, quando nós temos ali candidatos, né, enchendo a boca dizendo eu fiz, o outro fez, o outro vai fazer. Ou seja, fazem uma promoção social, mas sustentado ainda pela sua própria autopromoção. Não é uma sociedade desinteressada, que esse ainda, para muitos, né, para a grande maioria aqui da humanidade, ainda é uma sociedade utópica. Aquela sociedade distante de ser alcançada. Todo mundo quer, mas jamais vai alcançar. Só que, na verdade, não são as instituições que devem se transformar. São as pessoas que fazem parte dessa instituição. É o modo de pensar, o modo de se comportar, o modo de agir dessas pessoas que vão fazer com que essas instituições se transformem. Que os governos façam sua parte, que a sociedade faça sua parte, que os cidadãos façam sua parte. Aí sim a gente vai conseguir fazer essa grande mudança. E aí não teremos pessoas que são beneficiadas em detrimento de outras que são excluídas. Todas elas serão acolhidas de um modo igual. O comunismo, no início do século XX, tentou fazer isso. Lá em 1917, na grande Revolução Socialista, nós tivemos ali uma proposta, onde todos seriam iguais. Mas não adianta a gente querer propor uma ideia que traga para nós um resultado positivo, se os homens que governam, que administram essas ideias, são ainda homens imperfeitos, que foi exatamente o que aconteceu. O poder na mão daqueles homens, para fazer com que todos fossem iguais, o poder os cegou e fez com que eles desvirtuassem os princípios daquela nova filosofia para a sua satisfação pessoal. Não deu outra, o tempo foi passando e aí então o comunismo praticamente caiu. Ainda temos ali algumas nações, como China e Cuba, que ainda praticam esse tipo de regime governamental ou de regime econômico, mas a grande força do socialismo naquela época caiu. Hoje o capitalismo é o grande regime que governa o mundo. Esse capitalismo dizendo que todos têm oportunidade de crescer,
todos têm oportunidade de enriquecer, mas é cada um por si. As pessoas crescem individualmente, que também será futuramente, dentro desse princípio de solidariedade, uma sociedade que também vai ser fadada ao fracasso. Mas Leon Denis traz uma ideia importante, uma ideia interessante. Leon Denis falava de socialismo na época dele, e ele dizia para nós assim, que quando o comunismo e o socialismo se fundirem, o socialismo e o capitalismo se fundirem, o capitalismo gerando recursos e o socialismo distribuindo igualmente os recursos, aí então nós teremos o nosso mundo de modo mais equilibrado. Então há necessidade, por exemplo, Betinha, por favor, há necessidade então de nós reformularmos os nossos recursos, não criando coisas novas, mas aproveitando aquilo que nós já temos de experiência e melhor direcionar para esse objetivo comum, que é o crescimento da nossa sociedade, que é o crescimento da humanidade. Aí sim a gente vai conseguir alcançar esse nosso propósito. Questão 931, já chegando aqui no finalzinho do nosso estudo. Por que as classes sociais sofredoras são mais numerosas do que as felizes? É a questão da pirâmide, né, que a gente, quando a gente estuda sobre distribuição de renda, sobre socialismo, a gente tem aquela pirâmide, né, onde as pequenas classes, onde as classes mais abastadas são a minoria, e as classes mais desfavorecidas são a base daquela pirâmide. Então temos duas classes, aquelas que são as mais sofredoras, as mais numerosas, e aquelas que são as mais felizes. Por que há essa diferença? Respondem os espíritos: nenhuma é perfeitamente feliz, pois aquilo que se considera a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas porque a terra é um lugar de expiação. Quando o homem a tiver transformado em morada do bem e dos bons espíritos, não mais será infeliz nesse mundo, que será para ele o paraíso terrestre. Aqui é bastante simples, né? Porque quando a gente fala sobre felicidade, a gente lembra mais uma vez que a definição de felicidade para nós, ela tem ali um significado, né? Ou tem um conteúdo distorcido. Porque a gente coloca como felicidade o conforto, o bem-estar, a comodidade. Então a gente diz assim que as pessoas de uma classe mais alta certamente são pessoas mais felizes, pelo fato delas terem recursos. Então, na verdade, elas não passam por dificuldades materiais. Mas, sendo espíritos, nesse mesmo patamar evolutivo que todos nós, elas sofrem as aflições dos conflitos existenciais, das decepções amorosas, dos conflitos familiares, de algumas frustrações por serem um tipo de pessoa que não são. E isso o dinheiro não pode comprar. Tem aquele ditado popular que diz assim que o dinheiro não traz felicidade, mas manda trazer, né? É um ditado popular bastante interessante, mas que na verdade foge da realidade, porque muitas vezes você pode estar no seu palácio e ali você ser infeliz, por você não conseguir satisfazer a sua afetividade ou os seus valores do modo como você gostaria. Muitas vezes até, para essas pessoas que vivem nessas classes mais altas, passam por dificuldades tremendas, porque convivem constantemente com a desconfiança, nunca sabem quem são as pessoas que estão se aproximando, se elas são sinceras ou se são interesseiras. Nunca se sabe. Então, na verdade, na questão moral, todos nós passamos por aflições. Na questão material, há essa diferença. Mas certamente cada um, vivenciando essa sua experiência, para um determinado aprendizado. Se não souber viver bem, vai depois passar pelas privações para poder reconhecer aquilo que tinha e não soube utilizar. O Wagner colocou, né, nem todos são felizes como os nets. Né? Pois é, exatamente, né? Todo mundo acha que basta você ter uma net que já é suficiente. Né? Muitas vezes você usa a net para poder ter uma fuga de uma realidade triste que você vive, para tentar se iludir, sair daquela experiência dolorosa, né? E na verdade você está escondendo aquilo que deveria ser trabalhado de um modo mais objetivo. Então, mas quando o nosso planeta estivesse transformado em morada do bem e dos bons espíritos, nós não teremos mais essas infelicidades, ou pelo menos essas decepções que nós encontramos pelo mundo afora. E faremos do nosso planeta
um paraíso terrestre, solidário, fraterno, igual, com oportunidades para todos. 932. Por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? Essa questão 932 ela é bastante clássica nos estudos doutrinários, em palestras que a gente ouve, porque pergunta, né, por que os maus sempre se tornam mais fortes do que os bons? Por que conseguem exercer maior influência? A resposta, bastante simples também, pela fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Estes, quando quiserem, assumirão a preponderância. E aqui também é bastante interessante a gente analisar, quando nós colocamos aquela questão perguntando, né, as pessoas têm que se transformar em pessoas de bem. As pessoas têm que fazer sacrifícios dos seus vícios, do seu egoísmo, para poder se tornar uma pessoa mais elevada moralmente. E aí então, no nosso mundo hoje, as pessoas vão perguntar, mas o que eu vou ganhar exatamente fazendo isso? O que eu vou ter em troca desse sacrifício que eu vou fazer? Aí a gente vai dizer, olha, você vai ter ali uma paz, uma tranquilidade no mundo espiritual. O seu futuro vai ser diferente. Como a gente sabe que a humanidade não tem ainda a convicção da existência desse mundo, é uma questão muito de fé do que de convicção. E quando a gente fala em fé, cada um acredita naquilo que deseja. Então, quando a gente fala assim que no mundo espiritual você vai ter aquilo que deseja, as pessoas desconfiam. Então elas vale muito mais, como diz o ditado popular, vale muito mais um pássaro na mão do que dois voando. Então eu prefiro garantir a minha tranquilidade aqui no mundo material e esperar, quem sabe, aquilo que o mundo espiritual vai me oferecer. Por isso então, a gente lembra que para a gente conquistar essa felicidade material, muitas vezes a gente utiliza de recursos, utiliza de atitudes visando exatamente isso, satisfazer as nossas ambições. E aí então eu não tenho intenção de fazer sacrifícios. Eu posso não fazer o bem. Aliás, eu posso não fazer o mal para ninguém, sendo do jeito que eu sou. Mas certamente eu também não faço o bem. Então não fazendo o mal significa assim, olha, eu estou conquistando o meu espaço. Eu estou lutando ali para poder, batalhando para poder conquistar ali aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero. E aí então muitas vezes a gente passa por cima das pessoas, ignora as suas necessidades, coloca sempre as nossas necessidades acima das necessidades dos outros. Isso de certa forma é alimentar o egoísmo humano. Então o nosso modo de viver hoje mostra que esse estilo de vida que nós temos favorece muito mais aqueles que são maus, entre aspas, do que aqueles que são bons, aqueles que fazem sacrifício. E como a gente vive nesse mundo competitivo, é natural que esse tipo de característica, de personalidade, seja o que mais se destaca. Mas os bons, que são aqueles que são os mais generosos, aqueles que são capazes de fazer dar a sua contribuição para a melhoria do mundo, eles ainda são tímidos. Eles fazem as coisas assim, muitas vezes preocupados com julgamento, muitas vezes para não arrumar conflito com ninguém, para não perturbar o ambiente onde ele se encontra. Até porque quando ele começa a perturbar, desculpem. Quando ele começa a perturbar, ele começa a sofrer perseguições, críticas, apontamentos. E aí então ele começa a ficar meio tímido. Eu vou fazer, mas eu vou fazer quietinho para não chamar a atenção de ninguém. Mas aqueles que não são bons, eles não têm essa preocupação de não chamar a atenção de ninguém. Eles fazem descaradamente, fazem escancaradamente, porque o que vale é a força, o que vale é o poder, não essa questão da bondade e da humildade. Então quando nós fizermos uma reeducação e esses que têm virtudes começarem de fato a se manifestarem mostrando essa nova proposta de vida, certamente nós teremos ali um mundo que vai tomar uma nova direção. E aí então, quando nós quisermos, certamente nós assumiremos então, ou quando eles quiserem, os bons assumirão então a preponderância, ou seja, serão ali a maioria, basta apenas que se manifestem. Deixa eu ver aqui embaixo um instantinho. Tá, agora para a gente fechar, a última questão aqui desse nosso item. 933. Se é o homem em geral o artífice dos seus sofrimentos materiais, se-lo-á também dos sofrimentos morais? Ou seja, quais são os sofrimentos morais? O medo, a frustração, a humilhação,
o egoísmo, a crítica, tudo isso diz respeito aos sofrimentos morais. Então o homem, quando ele passa por dificuldades materiais, pelo modo que ele escolhe de viver, a profissão errada, a ambição, a competição, mas e os sofrimentos morais? É ele que cria também ou ela vem como consequência de alguma coisa que está fora do seu controle? Respondem os espíritos, mais ainda, pois os sofrimentos materiais são, às vezes, independentes da vontade, enquanto o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, enfim, constituem torturas da alma. Inveja e ciúme. Felizes os que não conhecem esses dois vermes vorazes. Com a inveja e o ciúme não há calma, não há repouso possível. Para aquele que sofre desses males, os objetos de sua cobiça, do seu ódio e do seu despeito se erguem diante dele como fantasmas que não o deixam em paz e o perseguem até o sono. O invejoso e o ciumento vivem num estado de febre contínua. É essa uma situação indesejável? Não compreendeis que com essas paixões o homem cria para si mesmo suplícios voluntários e que a terra se transforma para ele num verdadeiro inferno? Aqui a gente lembra que quando você fala de ficar com inveja de alguém que tem alguma coisa que não tem, ele vai ficar constantemente torcendo pelo fracasso daquele outro. Porque já que ele não pode ter, tomara que ninguém tenha. Quando ele tem ciúme, ele quer estar, ou quer ter aquilo que o outro tem, né? Ter alguém que o outro tem. Na verdade, ele quer destruir aquilo que o outro tem pelo fato dele não ter também. Então é uma febre, como foi colocado aqui, uma febre contínua, que atormenta a vida de todas as pessoas. Porque ele não consegue mudar o seu modo de se comportar e se revolta ainda mais por não ter aquilo que ele quer. Mas colocou, né? Só depende de cada um de nós, está em nossas mãos. A gente tem que aprender primeiro, né, Mazé? Como eu coloquei para vocês no início, a gente tem que fazer com que a nossa sociedade passe por um processo de reeducação. A gente tem que reaprender a viver. Porque o modo como nós aprendemos a viver é assim, cada um por si, é todo mundo ficando rico, todo mundo ficando forte, poderoso. Então a gente tem que aprender que não é a força que conta, mas é o grau da bondade, o grau dos valores nobres que o indivíduo tem que se manifesta. Isso que é o mais importante. Kardec coloca como comentário para nós. Bom dia, agradecido. Muitas expressões figuram energicamente os efeitos de algumas paixões. Diz, está inchado de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito, perder o apetite por ciúmes, etc. Esse quadro nos dá bem a verdade. Às vezes, o ciúme nem tem objeto determinado. Há pessoas que se mostram naturalmente ciumentas de todos os que se elevam, de todos os que saem da vulgaridade, mesmo quando não tenham, no caso, nenhum interesse direto, mas unicamente por não poderem atingir o mesmo plano. Tudo aquilo que parece acima do horizonte comum as ofusca. E se formassem a maioria da sociedade, tudo desejariam para rebaixar o seu próprio nível. Temos, nesses casos, o ciúme aliado à mediocridade. O homem é infeliz geralmente pela importância que liga às coisas desse mundo. A vaidade, a ambição e a cupidez fracassadas o fazem infeliz. Se ele se elevar acima do círculo estreito da vida material, se elevar o seu pensamento ao infinito, que é o seu destino, as vicissitudes da humanidade lhe parecerão mesquinhas e pueris, como as mágoas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo que representava a sua felicidade suprema. Aquele que só encontra a felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz quando não os pode satisfazer, enquanto o que não se interessa pelo supérfluo se sente feliz com aquilo que para os outros constitua infortúnio. Referimos-nos aos homens civilizados, porque o selvagem, tendo necessidades mais limitadas, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Sua maneira de ver as coisas é muito diferente. No estado de civilização, o homem pondera a sua infelicidade, a analisa, e por isso é mais afetado por ela, mas pode também ponderar e analisar os seus meios de consolação,
esta consolação, ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, e o Espiritismo, que lhe dá a certeza do futuro. Então, fechando por aqui o nosso estudo, falando sobre infelicidade, obrigado Betinho. Falando sobre infelicidade e felicidades, as felicidade e infelicidade relativas, a gente teve aqui a oportunidade de analisar as várias situações que a gente vive no nosso cotidiano que nos geram essa infelicidade, essa tristeza. A maior parte dela é por causa do nosso orgulho, por causa da nossa ambição, por causa do nosso egoísmo. O nosso próximo item de estudo, nas penas e gozos terrenos, fala sobre a perda de entes queridos, um tema também que provoca grandes sofrimentos, para todos nós, grandes sofrimentos. E a gente tem que aprender a lidar com essa separação, não com a perda necessariamente. Então, fechando por aqui o nosso trabalho, falta ali 5 minutinhos para a gente terminar, lembrando que a Vaninha não pôde estar com a gente aqui hoje, porque ela tem uma atividade que ela faz às terças-feiras, mas deixou um beijo, amanhã ela deve estar de volta. E aí então, se a gente tiver oportunidade, o próprio Leon Denis fala isso naquele seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, ou seja, o problema do próprio indivíduo, o problema do seu destino e a causa dos seus sofrimentos. Esse é um livro muito interessante, que vai nos trazer ali uma visão a respeito dessa nossa realidade evolutiva aqui no mundo físico, daquilo que a gente busca, das nossas ambições, das nossas intenções, mas que infelizmente gera muito mais a ilusão do que a felicidade real. E como Emmanuel coloca para nós, só se desilude quem se ilude. Então, de um modo geral, nós estamos sempre nos iludindo, enchendo um balão apenas com gás, e quando esse balão estoura, a gente cai na realidade. Então, se a gente tiver condições de colocar os pés no chão, propriamente dito, e viver essa realidade dentro daquilo que é possível para nós, aceitando as nossas limitações, aceitando as nossas dificuldades, trabalhando aquilo que é possível para a nossa felicidade, e estabelecer um padrão de felicidade apenas suficiente para que a gente possa crescer como espíritos, e não essa felicidade ambiciosa que a sociedade hoje impõe, de riqueza, de poder, de posição, a gente vai conseguir viver de um modo mais feliz. Mas é um processo difícil, um processo que vai exigir de nós ainda muita renúncia, muito sacrifício, mas que é necessário. E a vida está aí para nos ensinar. Dia após dia ela nos oferece uma outra oportunidade para aprendermos um pouquinho mais, perceber os nossos erros, analisar as causas, fazer de um modo diferente.